Meus amados irmãos, a paz do Senhor, vamos iniciar nossa escola bíblica dominical nesta manhã, orando ao Senhor, pedindo a Ele que derrame sobre nós as suas bênçãos espirituais. Soberano Deus e eterno Pai, na Tua presença estamos reunidos nesta manhã para participarmos da escola bíblica dominical. Senhor amado, se conosco, derrama sobre nós a Tua bênção, a Tua graça, a Tua bondade e ajuda-nos a entender a Tua palavra. Se conosco e nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Amém. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Vou cantar o hino Porque Ele Vive. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Meus amados irmãos, nesta manhã nós iremos estudar a lição 3, 19 de abril de 2020. Estamos estudando a eleição, a igreja eleita, que traz a temática eleição e predestinação. Essa temática desse trimestre está na epístola de Paulo escrevendo aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, que nos apresenta a igreja, né? A igreja como o corpo de Cristo, a igreja eleita, a eleição. O nosso texto áureo nos fala da seguinte forma: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou
para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. A verdade prática nos fala da seguinte maneira: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo. A nossa verdade prática. A nossa lição, ela apresenta, um objetivo geral, que é informar que Deus soube de antemão, ou Deus sabe de antemão, a sua presciência. Presciência, essa palavrinha aí quer dizer conhecimento do futuro. Então Deus, na sua presciência, Deus ele sabe, ele tem conhecimento quais são exatamente as pessoas que creriam e que irão de crer em Jesus Cristo, o seu Filho, como Salvador. Então ele sabe de antemão, ele tem um conhecimento, ele é eterno, ele tem um conhecimento antecipado, antecipado. Ele sabe o futuro, ele conhece todas as coisas. Então, o objetivo dessa lição é justamente informar que Deus soube de antemão por meio da sua presciência, esse atributo divino que pertence a Deus. Nenhum outro ser tem essa capacidade de conhecer o futuro de antemão, mas o nosso Deus, ele sabe, ele conhece de antemão. Então, tendo esse conhecimento, Deus sabe exatamente quais são as pessoas que irão aceitar a Jesus Cristo como Salvador, as pessoas que vão crer nele como Salvador, aceitar a sua salvação, entender o seu sacrifício na cruz, Essas pessoas, Deus as conhece de antemão. Então ele sabe exatamente quais são elas. E essas pessoas seriam predestinadas para receber as bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais. A nossa lição está dividida em 3 pontos principais, que o primeiro ponto é esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. O segundo ponto é explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo, Antes da fundação do mundo, ou antes de tudo ter sido criado, a terra, e tudo que há na terra, tudo que existe, antes disso ser criado, Deus, ele já havia feito essa eleição, devido justamente ao atributo da presciência. E o terceiro ponto, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos, ou seja, aquelas pessoas crentes em Jesus, que o aceitam como Salvador e reconhecem a Cristo como Senhor e Salvador. O ponto central dessa lição é a eleição segundo a presciência de Deus, segundo a presciência de Deus. A dádiva da eleição precede a nossa existência, precede a nossa existência, ou seja, é antes da fundação do mundo, porque foi Deus que planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão, de antemão. Então Deus tem essa capacidade de conhecer os que irão ser salvos em Cristo, antes mesmo que esses venham a aceitar. Deus já os conhece. A eleição divina é o nosso primeiro subtópico do primeiro ponto. A eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, no capítulo 1 e o verso 4, nos diz como também Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Isso é muito interessante, porque antes da fundação do mundo, ou seja, antes de Deus criar
o mundo, Deus criar a terra, Deus criar os astros, os planetas, né? Deus, no seu projeto, ele fez um projeto antes de criar todas essas coisas. Deus já tinha feito esse projeto, né, para que esse projeto fosse executado pelo seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, é como se fosse, né, nessa regrinha, Deus planejou, Deus projetou, Jesus Cristo executou, e o Espírito Santo ele preserva, né, ele preserva essa obra que Cristo executou, né, mas sabendo de antemão que esse projeto, né, foi na eternidade, né, projetado por Deus, projetado, né, antes da fundação do mundo. E por quê? Qual o objetivo disso? Para que fôssemos santos, irrepreensíveis, diante dele em amor, né? Em amor. Então é muito interessante observarmos, né, essa eleição de Deus em favor do homem. É interessante também observarmos que Paulo, nessa epístola, ele mostra 3 aspectos dessa escolha. O primeiro aspecto é em quem fomos escolhidos. Em Jesus, por isso, essa escolha, essa eleição, ela é cristocêntrica, ou seja, é um termo teologicamente, quer dizer, centrado em Cristo, né? Então essa eleição, ela é cristocêntrica, porque o centro é Cristo. Cristo é o centro dessa eleição. Segunda observação é em que tempo se deu essa escolha. O tempo é dito como antes da fundação do mundo, né? Como já frisei, né, anteriormente. Terceiro, qual é a finalidade dessa eleição? Qual a finalidade? A finalidade é para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Santos e irrepreensíveis. Santos quer dizer separado, né? Separado, irrepreensível, dá o sentido de que sem defeito, inculpável, né? E observamos também que a nossa lição, ela tem como base, né, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, né? Eu acredito que todos os professores da Escola Bíblica Dominical têm esse exemplar, né, para consultas, né, no decorrer, né, dos seus estudos. Então é muito interessante que os irmãos tenham essa obra em mão, que é a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, né, da nossa Convenção Geral, a nossa CGADB. É bom os irmãos terem, né, para tirarem, né, dúvidas, principalmente relacionadas, né, a essas doutrinas, como essas 2 doutrinas que nós estamos tratando aqui, da eleição e predestinação. Porque o foco principal da nossa lição de hoje, a eleição e predestinação, não é levantar conflitos teológicos e doutrinários, mas apresentar, né, a eleição genuinamente bíblica, né, no conceito bíblico, né? E nós tomamos como base, né, porque somos pentecostais, como base, né, a Bíblia de Estudo Pentecostal, que é os rodapés dessa Bíblia, de autoria de Donald Stamp, que é publicado pela CPAD, e ele afirma que a eleição de pessoas ocorre somente com a união com Cristo, a união com Jesus Cristo, e que ninguém é eleito sem estar unido pela fé em Cristo. Então significa o quê? Que ser eleito, ele deve estar unido a Cristo. E sem essa união em Cristo, ou seja, se não aceitar o sacrifício de Cristo, fica impossível que a pessoa tenha essa união, ou seja, ou faça parte dessa eleição.
Porque quando se fala em eleição, dá a entender o quê? Que Deus, né, Deus, na sua presciência, né, de antemão, Deus sabe exatamente quem são as pessoas que irão aceitar a Cristo como Salvador. Então Deus sabe, né? Não quer dizer que Deus, quando se fala de predestinação, que Deus predestinou uns para ser salvo e outros para o inferno. Não é o sentido bíblico não é exatamente isso, né? Não quero entrar em um confronto com ninguém com relação a esses pontos, porque há uma série, né, de teorias e pensamentos, né? Há aquelas pessoas que seguem o calvinismo, outros o arminianismo. Então cada pessoa pensa de uma maneira, tem todo o seu, né, a sua forma de pensar, mas o que nós queremos apresentar, e o que a lição apresenta, é que essa eleição, ela é segundo a presciência de Deus. E o que eleito é, que eleitos são esses? Para quê? Esses eleitos são aqueles que Deus sabe que vão aceitar Jesus como Salvador, ter Jesus como Senhor de suas vidas, e o aceitar como Salvador e permanecer em Cristo até o fim, né? Então essas são as pessoas, né, e Deus sabe de antemão, tá? Então, eleitos em Cristo pela fé, né? Então essa eleição também é por fé, né? Não quer dizer que o homem ele tenha, né, o privilégio, ele seja privilegiado, ou aqueles que são eleitos são privilegiados por ser eleito. Não significa isso, porque não é mérito, não existe um mérito humano aqui, porque o homem não tem esse mérito, né, de forma nenhuma, mas o homem, ele recebe isso, né, essa eleição gratuitamente, mediante o sacrifício de Jesus Cristo, né, de Jesus Cristo, porque na presciência de Deus, quando Ele planejou essa eleição e essa predestinação, né, Ele já havia colocado em seu projeto, né, a vinda de seu Filho Jesus para morrer no lugar do homem, até porque o homem não tinha, né, capacidade nenhuma, né, de resolver essa situação tão grave, que era a situação da sua perdição e do seu distanciamento de Deus. Então, através de Cristo, nós somos aproximados a Cristo através da nossa fé e da nossa aceitação a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. A nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, ou seja, antes da fundação do mundo, que a gente observa, né, que é como se fosse um mistério escondido, né, e esse mistério ele veio a ser revelado, né, quando Cristo veio ao mundo. Até os israelitas, o povo de Israel, não conseguiram perceber, né, esse mistério, porque é como se fala, um mistério escondido, né, essa igreja, essa fundação. Mas agora, em Cristo, né, esse mistério foi revelado, né, e a igreja ela foi eleita, ela é eleita desde a eternidade e antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência, né, segundo a presciência de Deus, né, segundo a presciência de Deus. 1 Pedro, no capítulo 1, verso 2, nos fala assim: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, eleitos, não pelos méritos ou por os nossos méritos, mas segundo a presciência de Deus Pai. Quais são essas condições? O nosso segundo subtópico. A Bíblia do Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos, tá? A todos. Ou seja, essa eleição ela é oferecida
a todas as pessoas, tá? A todas as pessoas, tá? Com base em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Cristo morreu para todos, ou seja, passou a ser o quê? Um problema universal. A salvação é para todos, porém nem todos crerão e aceitarão a Jesus como Salvador, né? Não quer dizer o universalismo, que todos são salvos. Não, todos aqueles que crerem, aqueles que aceitarem a Cristo como Salvador, né? A expressão diz todos, ele morreu por todos, mas nem todos, infelizmente, não o aceitarão. 1 Timóteo, no seu capítulo 2, verso 4 a 6, diz o seguinte: que quer que todos os homens se salvem. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus, é a vontade de Deus, que todos os homens se salvem, cheguem ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, né? Então ele é o único mediador, ele é aquele que leva o homem, salva o homem, transforma, liberta o homem, tá? E é um desejo de Deus que todos os homens sejam salvos, né? Eu falo homens aqui no sentido genérico, mas todos os seres humanos, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção, porque Jesus Cristo é o mediador dessa nova aliança, desse mistério. Por quê? Porque ele deu a sua vida em preço de redenção. Redenção quer dizer resgate. Resgatou quem? As pessoas que estavam destituídas, perdidas, distanciadas de Deus. Porque o apóstolo São Paulo diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas em Cristo, através da redenção, o homem pode servir a Deus, aceitar a Cristo e mudar de vida, ser uma nova pessoa, né? Uma nova pessoa. No terceiro tópico do nosso primeiro ponto, diz a vida santa e irrepreensível. Vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que essa eleição tem a finalidade específica de sermos santos, tá? Sermos santos. É muito interessante que quando uma pessoa aceita Jesus, ele é regenerado, ele passa num processo chamado novo nascimento. Novo nascimento em Cristo, passa a ser novo em Cristo, ele é regenerado, Deus o justifica, né? E também o santifica, o declara santo, tá? O declara santo. Porém, essa santidade, a pessoa tem que manter essa santidade, até conhecido como um processo, né? A santificação, ela é um processo contínuo, todo dia, todo momento, a pessoa tem que estar nesse processo, né? Agindo, né? Tendo um cuidado, né? Para se manter ileso, separado, né? Do pecado, né? De tudo aquilo que venha desagradar e desobedecer a Deus. Então Paulo enfatiza a eleição como uma finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Diante de quem? Diante de Deus, né? Diante de Deus, segundo Efésios 1 e 4, né? Conforme Efésios 1 e 4. Nesse aspecto, o vocábulo grego é ágios, né? Que significa santo, significa separado. Santo quer dizer separado do pecado. O adjetivo grego é amômonos, que significa irrepreensível, é uma expressão que dá o sentido de algo sem defeito ou inculpável, algo sem defeito e inculpável. Esses termos apontam para uma santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida, para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo
Então essa eleição, ela é feita em Cristo, tá? Em Cristo. Na sua presciência, Deus sabia, e Deus sabe exatamente quais são as pessoas que irão agregar, fazer parte da igreja, aquelas pessoas que vão aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, né, das suas vidas. Não obstante, somente o Espírito Santo tem essa capacidade, né, ou capacita o crente para esse novo estilo de vida. Tá? Então, nessa eleição, nesse novo estilo de vida, né, a pessoa aceita a Cristo como Salvador, o Espírito Santo faz essa capacitação, ou ele trabalha na vida dessa pessoa, promovendo o processo de santificação para que essa pessoa continue, né, vivendo uma vida, né, de separação do pecado, separação das coisas mundanas e vivendo, procurando viver uma vida irrepreensível, né, até nos tornarmos varões perfeitos, ou seja, até a glorificação final no dia de Cristo, né, que é o último processo da glorificação. A nova vida dos eleitos é sempre uma nova vida, o eleito em Cristo, que aceita Cristo, né, é o tema apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como, né, os pecados que se praticava, mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera, e ainda severas advertências contra fornicação, impureza, avareza, embriaguez, e a finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Então significa o quê? Que as pessoas que aceitam a Cristo, eles têm que ter uma vida separada, irrepreensível, né, que formam uma igreja irrepreensível e separada, uma vida santa, né, e obviamente uma nova vida em Cristo, já não praticando mais aquelas coisas que se praticavam no passado. Então passa a viver uma vida nova, como eleitos, né, como eleitos em Cristo, né? Essa eleição não quer dizer que você é salvo porque você é eleito, de forma nenhuma, não quer dizer isso, mas você é salvo, é eleito, por isso você é salvo na pessoa de Cristo, né? Então você é eleito porque você é salvo em Cristo, você é eleito porque você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, então você faz parte, né, ou você passa a fazer parte, né, das bênçãos que Deus vai derramar e encher-nos, né, da sua graça, da sua bondade. Esse tópico 1, ele nos, fazendo uma síntese geral, né, a eleição ocorre por iniciativa do próprio Deus, né, sintetizando esse primeiro ponto. A eleição ocorre por iniciativa própria de Deus, não partiu do homem, até porque o homem não tinha essa capacidade, o homem não tinha essa condição, mas ela ocorre por iniciativa do próprio Deus. Por quê? Por causa da obra de Cristo e também sem mérito humano, né? E a gente vê na palavra de Deus, no livro sagrado, que não é com obras, pelas obras que a pessoa é salva, né, para que ninguém se glorie, mas a salvação ela é através de Cristo, pela fé, né? Pela fé sois salvos. Isso não vem de vós, né? A Bíblia diz que é um dom, é uma dádiva de Deus, não vem, né, de vós, ou não vem das obras, para que ninguém venha se gloriar, né? O nosso segundo ponto, ele vai falar os predestinados para filhos de adoção. A palavrinha predestinação, né, essa palavra mostra que o sentido de eleitos foi feito lá na eternidade, né? Então, predestinação, o termo grego é proorizo, traduzido por predestinar. É formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar
antecipadamente, de antemão, antes, né? E pela preposição pró, que indica algo feito antes, né? Uma coisa que foi feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes, né? A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, inclusos na eleição. Que a eleição é a escolha feita por Deus. A escolha dessa eleição é feita por Deus em Cristo, de um povo para si. De um povo para si. E que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido de Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal e perseveram até o fim, né? Ou seja, essa predestinação dos eleitos, os salvos em Cristo, né, ela é condicional condicional a perseverar até o fim. Logo foi a vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Então observamos que não quer dizer que Deus predestinou, né, e aí você já foi predestinado para ser salvo. Então você já está predestinado, então você pode fazer o que você quiser, né, que não tem nada vai impedir que você seja salvo, que você perca a sua salvação. Não é exatamente isso, né? Para ser salvo, a pessoa tem que permanecer até o fim. Ele tem que ser, né, permanecer na obediência, separado e viver uma vida para Deus. Se ele deixar a Cristo, desviar dos caminhos do Senhor, ele incorre um sério risco de perder, né, o seu direito, né, ou perder a sua salvação. É isso que nós aprendemos na palavra de Deus. Nesse segundo ponto, no segundo tópico do segundo ponto, diz filhos por adoção. Isso é muito interessante. Filhos adotivos. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. A gente vê isso lá em Romanos capítulo 8, versos 15 e 23, 9, 4, Gálatas 4 e 5 e Efésios 1 e 5. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico. Então os judeus, esse termo adoção, adotivo, né, não fazia parte do sistema legal judaico. Mas era algo que era conhecido, né, entre os romanos e também conhecido entre os gregos. Então Paulo, ele tomando esse exemplo de adoção, né, que era conhecido nessas outras nações, nesses outros povos, né? Então Paulo, ele emprega, né, esse termo comum, que era perfeitamente conhecido entre os gregos e os romanos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Então o amor é o clímax, né, o porquê que Deus nos adotou. Porque vejam bem, como era um costume naqueles povos, né, os romanos, os gregos, quando se adotava, alguém adotava uma criança, aquela criança adotada, ele passava a fazer parte da família. Então ele fazendo parte da família, obviamente, aquela criança ela teria, né, direito, né, à herança e aos bens, né, de seus pais. Então ele passava a fazer parte.
Não era o filho biológico, mas um filho adotivo, mas ele passava segundo a lei legal, ele tinha esses direitos, né? Esses direitos, né? A mesma coisa acontece conosco, com os salvos em Cristo, aqueles que aceitam a Cristo, eles são adotados como filhos, né? Não éramos filhos, éramos desprezados, não tínhamos direito, mas em Cristo nós somos adotados, passamos a ser filhos por adoção, né? No dia que aceitamos a Jesus como Salvador, Ele nos adota, Deus nos adota como filhos, e aí passamos a ser herdeiros também, co-herdeiros com Cristo, ou seja, passamos a fazer parte, né? É interessante notar que na família de Deus não existe, né, o primo, né, o sobrinho, né, de forma nenhuma, é filhos. Filho quer dizer o que? É aquele, o filho, ele tem uma aproximação com o pai, ele tem ligação com o pai, ele pode conversar com o pai, ele pode pedir algo ao pai, porque há uma intimidade, né, do filho com o pai, né? Então, na família de Deus, somos filhos de Deus, adotados como filhos, né, pela graça de Deus, não porque merecemos ou somos merecedores, porque não somos, mas porque a graça de Deus, o amor de Deus, nos abençoa, nos ajuda, nos dá condições, né, condições de sermos agraciados com suas bênçãos, né? Que são justamente os privilégios, que é o nosso terceiro tópico, os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu ou interrompeu essa dádiva. Quando Deus criou o homem, Deus criou para que ele tivesse comunhão contínua com Deus, mas o pecado, ele interrompeu essa comunhão. Agora, em Cristo, o Pai reconciliou o homem com Deus. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando-os e os escolhendo, né? Através de Cristo, né? Através do sacrifício de Cristo, Ele nos adota, Ele nos acolhe e nos adota como filhos, né? E nos dá a herança, nos dá privilégio. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia os direitos em nome dos bens, direitos e os bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou com bênçãos de um povo, de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo, os eleitos. Então Deus concede a redenção e a remissão dos pecados e restabelece a comunhão com o pecador, né? Isso tudo através de Cristo, dando-nos o direito de chamar Abba Pai. Isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, né? Segundo Romanos 8, 17, das promessas de Abraão e a vida eterna, tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para o seu louvor e para a glória de Deus, né? Então, um privilégio sermos adotados e sermos filhos de Deus, sabendo que não é pelo mérito, porque o homem não consegue, o homem não tem essa condição, mas Cristo, seu amor, nos recebe, nos aceita, né, como filho, muda a nossa vida, muda a nossa maneira de ser, né? Por quê? Por causa da eleição. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, Ele elegeu, né? Então, para que permaneçamos nessa eleição, devemos permanecer até o fim, crendo, né, pela fé,
Sintetizando o tópico, o ponto 2, né, os seus decretos eternos, Deus predestinou os eleitos em Cristo a serem filhos por adoção, né? Não somos filhos, né, os filhos biológicos, vamos dizer assim, mas adotivos. E mesmo adotivos, somos herdeiros de todas as bênçãos espirituais, né? Os filhos, quando Jesus veio, eles não receberam. Os filhos de Deus não o receberam. Mas a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele veio para o seu povo, ele veio para os israelitas, para os judeus, mas eles não o receberam, não o aceitaram, pelo contrário, o crucificaram na cruz do Calvário. Mas aqueles que eram considerados pessoas, né, que não tinham nenhum privilégio, não tinham direito a nada, esses, Cristo, através do seu sacrifício, e Deus, com o seu grande amor, nos adotou como filhos. Então somos adotados como filhos e passamos a ter privilégios, né? E esses privilégios, né, nós vivemos no nosso dia a dia as bênçãos de Deus, as bênçãos espirituais, os dons espirituais que Deus tem nos concedido, nos proporcionado e nos dado, graças a Deus. Então a nossa lição, ela é uma lição muito importante, né? O tema, né, eleição e predestinação, o foco e o objetivo da lição não é trazer, né, confrontos doutrinários, né, para quem quer que seja, mas apresentar que a salvação em Cristo, né, essa eleição de Deus antes da fundação do mundo, significa que Deus projetou, Deus planejou salvar um povo exclusivo, né? Exclusivo. E nós estamos vivendo nessa dispensação da graça, né? Esse favor imerecido, essa graça que não merecíamos, mas Cristo, Ele nos deu esse privilégio de reconhecermos Jesus Cristo como nosso Salvador, né? Como nosso Senhor, como o nosso mediador, o mediador da nova aliança. E assim, crendo nele, nós poderemos seguir e esperá-lo, né, a voltar. E muito breve ele vai voltar para levar, né, a sua igreja. O terceiro ponto da nossa lição, ele diz o seguinte: a sublimidade do propósito divino da predestinação. A existência, a excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos, pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Então, que nós observamos nessa sublimidade do propósito divino da predestinação. O objetivo principal de Deus, né, a excelência dessa predestinação, é justamente a provisão de Deus, que são as bênçãos espirituais em consequência, ou seja, são inerentes àqueles que aceitam a Cristo, são eleitos em Cristo, né? Eles passam a ser predestinados a receberem essas bênçãos espirituais, né? Como eleitos. Isso pela vontade divina, a vontade de Cristo, e pelo seu incalculável amor, né? Então a razão de tudo isso é o grande amor de Deus para conosco, para com a humanidade, para com seus filhos. Nesse terceiro ponto, o primeiro tópico diz assim: predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Então é bom a gente ter esse entendimento que Deus,
Ele não predestinou uns para ser salvo e outros para ser condenado. Não é isso, né? O projeto de Deus não era esse, e não é esse, né? Nós vemos lá em João 3,16, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todos, né, todos os homens, todas as pessoas, né, tenham a oportunidade de aceitar a Cristo, ter Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, né? A oportunidade é para todos. Todos podem fazer parte dessa eleição. A escolha, é interessante que o ser humano, quando ele toma, quando ele chega, né, à sua idade de entendimento, passar a compreender as coisas, né, é ativado nele o livre-arbítrio. Ou seja, isso é o quê? Uma forma da pessoa fazer a sua escolha. Deus não criou o ser humano como máquina, um robô, controlada por um computador, por um controle remoto, de forma nenhuma. Deus, ele criou o homem com um livre arbítrio, ou seja, livre oportunidade de escolha. A pessoa pode escolher servir a Deus ou não. E é interessante notarmos que Deus, ele não força nenhuma pessoa a servi-lo. De forma nenhuma, Deus não força. Deus dá livre oportunidade. O livre é ativado o livre-arbítrio. Você faz a sua escolha. A sua escolha. Tá? Você faz né? Você pode escolher fazer o bem ou fazer o mal. Você pode escolher aceitar a Cristo como Senhor e Salvador ou não. Isso cabe a você. Mas é bom lembrar que essa escolha, esse livre-arbítrio, ele vai acabar, né? Ele vai acabar no final de sua vida. Você morreu, acabou, né? E o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, 27, diz que aos homens está ordenado morrer uma vez, depois segue-se ao juízo. Significa o quê? Que a pessoa tem que procurar servir a Deus enquanto está com vida. Depois da morte, segue-se ao juízo. Ele dá o livre-arbítrio. Você tem a oportunidade de escolher, porque Deus não força. Jesus Cristo morreu por todos, né? Por todos. A oportunidade, a eleição é para todos. Não significa que Deus disse, não, uma quantidade de pessoas vão ser salvas, outras não. Deus salva a todos, todos que queiram. Todos que queiram. A oportunidade é para todos, porém nem todos. A gente vê na prática do dia a dia que nem todos querem Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Mas a oportunidade é para todos. Então, nesse sentido de a predestinação e salvação, não significa que Deus predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Mas o desejo de Deus é que todos se arrependam e se convertam de seus maus caminhos. Em Atos, no seu capítulo 17 e o verso 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então, Deus não leva em conta o tempo da ignorância de ninguém, mas o que Ele quer, que essas pessoas, que os homens, seres humanos, reconheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e se arrependam dos seus maus caminhos, e venham para Deus. Essa é a vontade de Deus, né? Não significa que Deus está vedando a oportunidade de alguém ser salvo. A escolha é de cada um. A pessoa faz a sua escolha, você tem a sua escolha, você pode fazer a sua escolha, servir a Deus ou não, né? Nós observamos nos textos sagrados, 6 vezes a palavra aparece no Novo Testamento, né? Essa palavra, né? Predestinação e salvação, né? 6 vezes as palavras aparecem no Novo Testamento, em Atos 4, 28, Romanos 8, 29, 30, 1 Coríntios 2, 7, Efésios 1, 5 e o verso 11. Nenhuma delas faz a referência à condenação a pecadores.
Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou escolher uns para irem ao céu e outros para o inferno. Se não houver nenhum versículo que decrete isso, de forma nenhuma. Mas Deus dá oportunidade para todos ser salvos, né? Uns irão para o inferno porque farão as suas próprias escolhas, não que seja a vontade de Deus, porque para isso Jesus Cristo morreu por todos, para dar oportunidade a todos. Todos têm a oportunidade enquanto estão vivendo. Depois da morte segue-se ao juízo. Na nossa declaração de fé, assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento, né? Então essa predestinação ela é condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo, segundo a presciência divina. Segundo a presciência divina. Nós vemos isso em 1 Pedro 1 e 2. Eleito segundo a presciência de Deus, presciência de antemão, antecipadamente. Presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a expiação do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então o desejo de Deus é que todos cheguem a esse conhecimento, a esse pleno conhecimento da salvação em Cristo. Cristo morreu por todos, né? Não significa que uns estão predestinados à salvação e outros à condenação. Falando de predestinação para a salvação, né, Deus dá oportunidade a todos. Todos têm oportunidade. Porém, a escolha é cabível a cada uma dos senhores, a pessoa que escolhe, o ser humano que faz a sua escolha, né? A sua escolha se quer ser salvo ou não. E essa escolha, é bom lembrar, ela deve ser feita enquanto está com vida. Depois da morte segue-se ao juízo, tá? Segue-se ao juízo. Predestinação e o amor, nosso segundo tópico, nosso subponto do terceiro ponto. Antes de Deus criar qualquer coisa, antes de Deus criar o céu, criar a terra, criar qualquer coisa, o seu plano era de redimir a humanidade e de redimir o seu destino, o destino dos crentes que estava estabelecido. Então, antes da criação de todas as coisas, Deus, é interessante notarmos que a Bíblia lá em Isaías diz que Deus é o Pai da eternidade. Interessante, até a eternidade teve um início. A eternidade teve um início. É bom observar esse ponto. Ele é o Pai da eternidade. Mas a eternidade não tem fim. Não tem fim. Então Deus, Ele criou, Ele planejou, né? O Filho, Jesus Cristo, Ele executou esse plano, esse projeto de Deus. E hoje, na dispensação da graça, após Jesus ser assunto aos céus, 10 dias depois o Espírito Santo veio, chamado lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o dia de Pentecostes, ele veio. E ele veio para ficar com a igreja. E ele está com a igreja, ele está com os crentes, ele está com os salvos, os adotados, os regenerados, santificados em Cristo, os que estão lutando no processo contínuo de santificação e almejando a glorificação final. O Espírito Santo continua e está com a igreja. É Ele que preserva a obra cristocêntrica. Ele preserva essa obra. Ele preserva os salvos em Cristo. Então não adianta
né? As lutas vêm e as lutas passam, né? Mas aquele que está em Cristo permanece, porque Cristo os dá força, ânimo e coragem para vencerem a qualquer dificuldade. Nós observamos também, finalizando já a nossa lição de hoje, a nossa terceira lição, por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. É muito interessante isso, tá? Não foi uma medida de emergência, quando o homem pecou, aí Deus planejou ali de última hora, não. Isso já estava predeterminado na presciência de Deus, antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, antes da criação do homem. O projeto de Deus já estava feito, já estava projetado, né? Projetado. E a execução dele foi justamente através de Cristo Jesus, né? E esse projeto era justamente esse, né? A salvação do homem, da humanidade perdida, da humanidade pecadora. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou. Então, ponto-chave, né, o amor de Deus. Significa o quê? Que nenhum de nós merecíamos. Ninguém merecia. Nenhum ser humano merecia esse amor. Mas o amor de Deus, o amor ágape, o amor divino, né? O amor divino, foi esse amor que levou Deus a projetar e enviar o seu Filho, segunda pessoa da Trindade, a tomar forma humana, a se humanizar, a se tornar homem e morrer como homem em favor da humanidade. Então esse é o grande amor de Deus, o amor, né? O amor que não olhou, né? Não olhou as nossas fraquezas, os nossos defeitos, mas Ele nos amou assim como somos, e Ele nos conhece, Ele sabe as nossas necessidades, né? Ele sabe o que precisamos. Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Foi por esse amor, né? Romanos 8, 29, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Efésios 1, 4 e 5, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito, segundo a sua vontade, o beneplácito da sua vontade, né? O seu querer, a sua vontade. Então foi a vontade de Deus, o querer de Deus, né? Que nos predestinou como filhos adotivos, não por merecimento, porque não merecíamos, não por obras, porque as nossas obras não servem para nada, mas essa adoção é mediante a fé, né? A fé em Cristo Jesus. Isso implica dizer que a salvação é como um favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se chegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Então, quando chegamos a Cristo, não fomos coagidos, mas fomos atraídos pelo amor, pela palavra, atraídos a Ele, né? Pela fé. Pela fé fomos atraídos a Ele. Conforme João 12, 32, e eu,
quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Então nós observamos, Jesus foi quando ele fosse atraído, ele fosse levantado da terra, fosse assunto ao céu, ele atrairia todos a ele. E milhões de pessoas estão sendo atraídos pelo amor de Cristo, são atraídos, são salvos e remidos no sangue de Cristo. Sintetizando ou resumindo esse terceiro ponto, a predestinação não se refere à condenação, é bom que isso fique claro, mas a salvação de pecadores. O ato de prover a salvação está diretamente relacionada ao amor de Deus, tá? Então, o ato de prover a salvação está diretamente relacionado ao amor de Deus, né? Com base em João 3,16, né? Graças a Deus. Então, estamos chegando ao final da nossa lição, a conclusão da nossa lição nos diz: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Ele não morreu por um número, ele não morreu pelos melhores, ou ele não morreu pelos piores, mas ele morreu por todos. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, nele, como Deus, desde a fundação do mundo, né? Foram predestinados nele, predestinados em Cristo. Ele elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade e receber a filiação divina e desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas, né? Graças a Deus. Então ficou muito claro, eu acredito, né, essa lição de hoje, né? Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar melhor nos vossos corações. Que Deus nos abençoe. Soberano Deus, eterno Pai, te louvo, te dou graça, Senhor, por essa oportunidade de estar na tua casa, ó Deus, participando da escola bíblica dominical. Abençoa, Senhor, cada professor, abençoa os alunos, superintendente de escola bíblica dominical. Sê conosco, Senhor, nos guarda, nos ajuda, Senhor. Abençoa a nossa igreja, abençoa a nossa sede, abençoa o nosso pastor presidente, pastor Paulo Gilberto Balgratz, abençoa seus familiares, abençoa, Senhor, cada um dos teus filhos, abençoa os obreiros, os pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, abençoa, Senhor, todos os departamentos da tua igreja. Sê conosco e nos guarda, em nome de Jesus. Amém.